Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos desenvolver a resolução dos exercícios propostos na aula anterior. O problema dos jesuítas e dos canibais e o problema da Torre de Hanoi. O que nós estamos desenvolvendo? Nós estamos desenvolvendo os fundamentos de um algoritmo de computação. A base é construir uma sequência lógica. Depois, posterior a isso, nós vamos construir o diagrama de blocos e a correspondente codificação. Eu sou o Marcos Henrique, boa aula para vocês. Vamos então à correção do exercício. Reparem que o problema pede a construção da sequência lógica de um problema clássico da lógica, que é o problema dos jesuítas e dos padres. Sempre que nós temos um problema qualquer, a primeira coisa a fazer é fazer um entendimento dele com toda a clareza, observando principalmente quais são as condicionantes. O que são condicionantes? São condições necessárias para levar à solução do problema. Neste caso particular, o problema dos jesuítas, a principal condicionante é que, se eu tenho 3 jesuítas e 3 canibais, e o número de canibais nunca pode exceder ao número de jesuítas. Esse é o problema. Em contrapartida, não tem uma regra para dizer quantos movimentos eu preciso fazer. Nós vamos ver no problema da Torre de Hanoi que isso já é uma das condicionantes. Então vamos à solução. A ideia é fazer uma construção. Nós podemos fazer essa construção manualmente, numa folha de papel, com objetos, mas sempre observando o passo a passo. Então, quer dizer, se eu pegar 3 objetos, 3 varetas e 3 pedras, e fizer as construções das sequências de movimentação, eu consigo observar qual seria a sequência ideal. Tudo bem? Eu fiz uma animação para ficar mais fácil da gente enxergar. Bom, então a nossa animação ficou assim. Eu construí aqui usando as nossas imagens mesmo. Essas imagens são livres, são abertas, então a gente pode utilizar, inclusive para construir, por exemplo, um joguinho que mais para frente nós podemos construir. Mas a ideia é resolver o problema. Então, quer dizer, eu tenho 3 padres e 3 jesuítas. No primeiro movimento, para que continue o mesmo número de elementos, eu tenho que levar, então, um padre e um jesuíta. Tudo bem? Um jesuíta e um canibal. Beleza. Levei para outra margem. Tendo levado para outra margem, agora eu retorno quem? Para que o número de canibais nunca seja maior que o número de jesuítas, eu preciso retornar um jesuíta. Retornei um jesuíta, nesta margem eu tenho 3 jesuítas e 2 canibais. Beleza. Agora eu preciso continuar com a movimentação. Eu vou tomando nota em cada passagem. Então, a próxima passagem eu levo 2 canibais. Levei 2 canibais, avalio. Ó, tenho 3 jesuítas numa margem, 3 canibais na outra. Perfeito. A canoa tem que retornar, então retorna com um canibal. Pronto. Retornou um canibal. Agora eu tenho 3 jesuítas e um canibal. Em uma margem, 2 canibais na outra. Até aí, ótimo. O que não pode, olha a condicionante, é que o número de canibais seja maior que o número de jesuítas. Mas o número de jesuítas pode ser maior. Então agora, olha lá, eu tenho 2 canibais na outra margem. Portanto, eu tenho que movimentar 2 jesuítas para a outra margem. Tomo nota disso. Movimentei 2 jesuítas. Para manter a quantidade de equivalente, ou seja, o mesmo número, eu preciso agora retornar com a canoa, mas para retornar com a canoa, o que eu preciso fazer? Eu vou precisar movimentar, então, um jesuíta e um canibal. Movimentei um jesuíta e um canibal. Bom, tenho 2 jesuítas e 2 canibais numa margem, um jesuíta e um canibal na outra. Condição de
condição de existência do problema aceita. Agora preciso retornar para outra margem. Lembrando que o número de canibais nunca pode exceder. Então o que eu tenho que fazer? Agora eu movimento 2 jesuítas. Movimentando 2 jesuítas, na outra margem eu vou ter 3 jesuítas, 1 canibal, e na margem de origem 2 canibais. Ok, excelente. Agora, para retornar a canoa, eu movimento 1 canibal, o canibal que já estava ali junto com os jesuítas. Retornei, eu tenho jesuítas numa margem, canibais na outra. Ótimo, o problema já está acabando. Movimento 2 canibais para a margem da direita. Pronto. Sempre avalio. Então, olha só. 3 jesuítas, 2 canibais na direita, 1 à esquerda. Excelente. Movimento 1 canibal para a outra margem, com o intuito de buscar o canibal que estava lá. Avaliando, está ok. Movimento os 2 jesuítas restantes. Pronto, está feito nossa sequência lógica. Lembrando, quando eu estou fazendo isso de forma empírica, isso daqui é chamado empirismo. Quando eu estou fazendo de forma empírica, cada um dos passos eu vou tomando nota. Agora reparem, nós tomamos nota apenas dos passos. E aí nós vamos verificar o seguinte, que a nossa sequência vai ficar assim. Olha, seguindo os passos, tomando nota, início, e aí eu faço toda aquela anotação de todos aqueles passos que nós seguimos, até o fim. Perfeito, temos uma sequência lógica para a solução desse problema. Perfeitinho, joia? Bom, agora um problema. Eu coloquei inclusive lá no gabarito essa resolução, mas essa resolução é a resolução para a solução do problema. Agora, uma coisa, isso daqui ainda não é um algoritmo computacional. Por que não é um algoritmo computacional? Porque em um algoritmo computacional, apesar de ele ser funcional para o problema, ainda tem alguns detalhes que são essenciais e que, durante esta construção, eu não fui observando. Qual a solução? Reparem, primeiro passo, atravessar um jesuíta e um canibal para a margem direita. Só que antes disso, precedente a isso, eu intuitivamente fiz o quê? Eu fiz a leitura do problema e a identificação das condicionantes. Então, isto é um outro elemento que é essencial que esteja numa sequência lógica para um algoritmo computacional. Lembrando, se nós estivéssemos falando apenas da lógica, está perfeito. Mas nós estamos pensando no nosso curso algoritmos computacionais. Então, essas coisas que nós fazemos de interpretar alguma coisa, ler e concluir algo, a partir tomar uma decisão, são elementos que têm que entrar na sequência. Então, vejamos como. Nossa sequência ficaria assim. Início. Primeira ação a fazer, primeira ação que eu fiz, ali no problema dos jesuítas, eu interpretei, ou eu li, o número de jesuítas na margem esquerda. Depois, feito isso, eu tomo uma decisão, ou seja, eu vou realizar uma tarefa enquanto o número de jesuítas e canibais for diferente de 0. Por quê? Eu não vou realizá-la infinitamente. A intenção do problema é movimentar todos os 6 indivíduos dentro de determinadas condições. Agora eu entro nas condições. Então, se o número de jesuítas for igual ao número de canibais e igual a 3, faça. E aí vamos o passo a passo que foi identificado anteriormente. Observem, olha só, o primeiro é a primeira execução que nós fizemos. Nós movimentamos um jesuíta e um canibal. Depois, na sequência, ainda no passo a passo, nós retornamos um jesuíta. Depois, movimentamos 2 canibais. Depois, retornou um canibal. E assim sucessivamente. Olhando o anterior, é exatamente o mesmo. Só que,
chega um momento em que o número de jesuítas e canibais, na margem esquerda, fica igual a 2. Então, novamente, eu faço uma outra questão, uma outra pergunta. Se o número de jesuítas e o número de canibais igual a 2, então faça. E aí eu vou fazer as próximas movimentações, porque neste momento ocorreu uma alternância. Ou seja, eu comecei agora movimentando 2 jesuítas, tá? E não um jesuíta e um canibal. Então, aí inicia novamente, reinicia uma seleção e vai realizando as tarefas até o final. Joinha? Este sim é um algoritmo computacional, ou seja, uma sequência lógica para um algoritmo computacional, e que inclusive depois nós vamos usar este mesmo quando nós estivermos construindo jogos. Nós vamos pegar esse e vamos construir o jogo baseado nessa estrutura. Belezinha? Bom. Próximo problema. Observa, ó, os blocos internos. Bloco de seleção, um bloco interno. Reparem que a leitura, a análise que é feita é sempre de dentro para fora, onde eu tenho aquelas estruturas que eu falei para vocês, que são obtidas no anterior, no passo a passo que nós fizemos. O segundo bloco, também na mesma coisa, e um bloco de repetição, tá? Quando nós falamos em programação, nós estamos falando sempre em blocos, ok? Agora o exercício 2. Bom, o exercício 2 é um problema clássico também da lógica, que é a elaboração da sequência lógica do jogo Torre de Hanoi. É fundamental e importante que quando nós fizermos o entendimento do problema, nós entendamos as condicionantes dele. Para quê? Para que nós possamos construir o algoritmo da forma mais adequada. Notem que tem duas condicionantes aqui que são importantes. Primeiro, um disco menor jamais poderá estar abaixo de um disco maior. Então, isso é uma condicionante de existência. Eu não posso fazer uma movimentação que não respeite isso. Segundo, isto é um jogo e avalia-se um jogo por vitorioso ou não. E quando a pessoa é vitoriosa? Quando ela realiza o menor número possível de movimentos. Isso significa dizer que nesse jogo, para 3 discos, eu tenho apenas uma possibilidade, uma alternativa de jogo. E aí, é claro, quando nós vamos fazendo a sequência, nós vamos testando. Você pode pegar e construir um objeto qualquer com 3 objetos e 3 espaços e ir fazendo essa movimentação. Quer dizer, eu posso movimentar o disco vermelho para B ou para C. Mas conforme a minha escolha, principalmente do primeiro disco, todos os outros vão ser sequência dele conforme a condição de dimensão dos discos. Isso significa dizer que este problema, para a solução dele, admite uma única solução. Logo, se eu escolher B ou C, isto que vai impactar, tá? Se eu escolher B, eu vou ter um número de condições. Se eu escolher C, eu terei um outro número de condições, não, de ações. E se eu escolher C, eu terei um outro número de ações. Tá? Isso é importante a gente observar, porque neste problema só se admite uma alternativa. Qualquer outra alternativa vai exceder o número de passos. Neste caso particular, nós temos 7 movimentações. Quer dizer, se eu, quando estiver fazendo a sequência, eu obtiver 9, ou 10, ou 11, não importa, o jogo vai ser considerado como que eu já perdi, tá? E aí, quando nós fizermos jogos, nós vamos construir os 2 jogos. O problema do jesuíta e dos canibais e o problema da Torre de Hanoi. Só que os 2 problemas são distintos. O jesuíta e canibais admite infinitas possibilidades, contanto que obedeça à condição de que o número de canibais não pode exceder. O problema da Torre de Hanoi admite uma única possibilidade. E o que o jogo faria? Apenas a contagem dos movimentos. Tá bom? Vamos então à sequência. Eu tenho
então a esta torre. Eu preciso fazer a movimentação. O primeiro movimento define a quantidade de movimentos possíveis. Então, se nós vamos fazer a testagem, o que nós fazemos? Nós fazemos um movimento e anotamos, igual anteriormente. Então, eu vou fazer a primeira movimentação do disco A do disco vermelho, da torre A para a torre C, ou a haste A para a haste C. Tomo nota disso. Lembrando, se eu tivesse movimentado de A para B, eu já teria mais movimentos do que o problema pede. Então, eu teria que fazer o teste, é empírico novamente. Faço o teste contando quantos movimentos eu fiz, e aquele que permite o menor número de movimentos é o que ganharia o jogo. Então, fazemos essa movimentação. Bom, depois, repara, depois que eu fiz o primeiro movimento, todos são sequência deste. Então, o primeiro movimento é a chave para chegar no número mínimo possível. Depois, vou movimentar, obviamente, o disco verde para a haste B. Então, este é o próximo movimento que eu realizarei. Pronto, fiz o movimento, respeitando sempre as mesmas regras. Agora, olha só. A intenção é levar toda a torre que estava em A para a torre que está em C, para a torre C. Então, eu tenho que desocupar a torre C. Portanto, o disco vermelho tem que sair dali e ele vai sair para a haste B. Então, o disco vermelho sai de C, vai para B. Pronto, fizemos o movimento. Continuando, a intenção é levar todos, então agora o disco A irá movimentar para o disco C. Para o disco A vai movimentar da haste. O disco azul irá movimentar da haste A para a haste C. Esta é a nossa ação. Tomo nota e faço o meu movimento. Perfeito. Volto agora na minha condicionante. Eu não posso nunca ter um disco maior sobre um disco menor. Portanto, próximo movimento agora é desocupar a haste C que está com o disco vermelho em cima. Então eu vou fazer o movimento, levar o disco vermelho da haste B para a haste A. Pronto, tomei nota, vou para o próximo movimento, os dois últimos movimentos. Movimento disco verde que está na haste B para a haste C. Pronto, último movimento, disco vermelho que está na haste A para a haste C. Feito, tomei nota de todos os meus movimentos, consigo então agora pensar na sequência lógica. Então a sequência lógica para isso é esse passo a passo que eu fui tomando nota. Aí, nossa sequência então ficou assim. Início, aí eu tenho o passo a passo que eu fui tomando nota, primeira movimentação, segunda movimentação, até a última movimentação e fim. Reparem, então quer dizer que se eu for quando construir um disco, quando eu for construir um programa, um jogo para realizar essa tarefa, o programa vai permitir que a pessoa faça a quantidade de movimentos que ela quiser. Mas vai considerar que ela foi vitoriosa se ela tiver feito exatamente esta sequência, ou seja, se ela tiver feito todos esses 7 passos que nós temos internamente. Tá? Se ele fizer 9, 12, 20, não importa com quantos passos ele fez, então significa dizer que ele perdeu, porque esse é uma sequência rígida. Reparem também que aqui não tem aquelas estruturas que nós falamos no problema do jesuíta. São simplesmente ações rígidas. Um programa vai permitir que ele possa fazer a movimentação à vontade e vai fazer o quê? Vai ficar fazendo a contagem disso. Belezinha? Joia. Beleza. Com isso nós terminamos o desenvolvimento dos exercícios propostos na aula anterior. Agora eu recomendo a vocês, assistam a próxima aula, verifiquem suas dúvidas. Vocês podem entrar em contato comigo no meu website tem o meu e-mail, vocês podem mandar uma pergunta, dúvidas, sugestões, ou então usando os comentários dos vídeos.
De qualquer forma, nesse website, vocês vão encontrar ali outras disciplinas, matemática, modelagem, etc., para que vocês possam estudar. Beleza? Joia? Bons estudos para vocês!